Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Eu espero que sim. Na aula de hoje a gente vai para o capítulo 4, que tem como tema buscar respostas. Na vida do ser humano é muito comum a gente buscar respostas, principalmente na fase da infância. As crianças elas são tomadas por uma curiosidade e tudo que é coisa elas procuram uma resposta muito rápida. Só que às vezes os adultos eles não conseguem dar essa resposta por viver uma vida muito objetiva, muito prática. Então, às vezes a resposta que a gente encontra é porque sim ou porque não. E a gente sabe, que isso não é uma resposta válida. E aí a criança vai, às vezes nem quer mais saber sobre o assunto, ou então vai continuar as perguntas até ela obter alguma coisa mais satisfatória. Na Grécia Antiga, havia um grupo de pensadores que tentavam convencer as pessoas de tudo, de qualquer assunto. Então, mesmo sendo verdade ou não, sendo pessoas muito sábias, se dizendo muito sábias, eles tinham o dom da persuasão, que é o quê? Você convencer uma pessoa de um determinado assunto. Então eles conseguiam convencer as pessoas e elas acreditavam naquilo que esses sábios falavam. Até que certo ponto, Sócrates ele começa a induzir um pensamento mais filosófico. Será que essas pessoas estavam certas? Será que não existia uma outra resposta para aquilo que eles falavam? Será que eles eram os donos da razão? Então, todas essas dúvidas começaram a fazer com que as pessoas tivessem um pensamento mais crítico. Marilena Chauí, professora da USP e escritora, em um dos seus livros, Convite à Filosofia, ela vem dizer algo mais ou menos o seguinte, que a verdade não pode estar condicionada a aparências. Essas aparências a gente pode considerar também como opiniões. A busca da verdade ela está muito além disso, porque a opinião ela pode mudar de local, de um tempo histórico, só que a verdade não. A verdade nunca muda. Além disso, a gente pode citar 3 itens que privam o ser humano de buscar as respostas. O primeiro é a ignorância, o segundo, a incerteza e o terceiro, a insegurança. A ignorância é o fato de você não conhecer algo ou então não querer conhecer um determinado assunto. Achar que a minha verdade é a única e absoluta. Isso é uma ignorância. Já a incerteza é diferente da ignorância porque ela não depende de uma verdade ou não. Só que, a partir do momento que você tem uma opinião ou uma crença e você acha um conflito nisso, aí surge a incerteza. Já a insegurança, ela pode acontecer ou quando uma pessoa já tem uma incerteza e aí ela pode não realizar algo, não buscar algo, ou então quando ela já tem uma ideia firmada e aí surge uma outra opinião e muda o cenário que ela estava já pensando. E aí surge essa questão da insegurança. Um outro grande pensador, que era o Immanuel Kant, ele tem uma frase que diz o seguinte: não se aprende filosofia, mas a filosofar. Filosofia não é uma profissão. Existem professores de filosofia, mas não vai ter um trabalhador que, eu sou filósofo, minha profissão é ser filósofo. Filosofia é um modo de vida. É nada mais que um modo de vida, é um modo de você pensar, de você refletir sobre vários assuntos sobre a sua vida, sobre qualquer coisa, buscar essas respostas e aí sim você ter a sua própria verdade. Ao final do capítulo, temos algumas atividades, entre elas o jogo da verdade e o desafio, que é um jogo bem divertido, que vocês podem fazer com os pais, e também temos outras atividades aí de reflexão. Essas atividades elas são muito enriquecedoras e com isso também a gente exercita o nosso pensamento filosófico. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!